Pronto, já estamos gravando. Bom, gente, são 8h33. Eu vou começar a aula de hoje. Como eu tinha dito para vocês na aula passada, hoje a gente vai receber mais um convidado, né? Então, hoje é o terceiro convidado que vocês vão ter agora no período. E esse convidado é o professor Daniel Takata, né, que é um professor muito conhecido aqui da ENSE, não só na ENSE, vocês vão saber um pouquinho mais dele aqui que ele vai comentar. Ele faz um trabalho muito legal envolvendo estatística e esporte, dentre outras coisas, né? É uma pessoa muito talentosa e muito querida aqui. E desde já eu queria agradecer, Daniel, por você estar aqui. E na outra vez que eu lecionei a disciplina, você veio também. Eu sei que você tem colaborado bastante com as pessoas que dão os cursos aqui, fazendo suas apresentações, suas palestras e falando de você, que eu acho que motiva bastante os alunos. Então, muito obrigado, tá? E vou te dar a palavra, se você quiser compartilhar alguma coisa aqui, fica à vontade. E é aquele mesmo esquema. Em geral, né, 1 hora mais ou menos você fala, mas se quiser falar menos ou um pouco mais, não tem problema, e depois abre para perguntas. Acho mais fácil deixar para o final as perguntas e respondendo, mas se você quiser fazer diferente também, fica à vontade. Mas é isso, a palavra é sua. Tá bom, então. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar aqui para os calouros. E eu vou sim, eu vou colocar, vou compartilhar minha tela aqui, minha apresentação. Eu vou tentar aqui colocar a tela cheia, peraí. Quero mesmo aqui. Não sei como. Tá bom, mas acho que eu vou deixar assim mesmo. Vocês conseguem ver bem, né? Dá para ver, sim. Tá, eu vou deixar assim mesmo. Então, gente, boa noite. É um prazer falar com vocês. É sempre muito legal falar para o pessoal que está iniciando o curso de estatística, o pessoal que está entrando, para os calouros, pessoal sempre muito motivado. E aí eu sempre tento compartilhar um pouco da minha experiência também para, quem sabe, trazer mais alguma motivação, trazer mais algum aprendizado. Acho que é sempre interessante. Então, eu vou falar um pouco de mim, tá? Eu vou falar um pouco das coisas que eu faço. E como o Gustavo já adiantou, eu tenho trabalhado, eu tenho trabalhado na área esportiva, juntando a estatística com a área esportiva. Aí, ao longo da palestra, vocês vão entendendo como que isso funcionou para mim, como que as coisas foram se encaixando. Eu vou falar um pouco da minha carreira, mas também assim, eu vou falar também de outras, como eu tenho esse viés de utilizar a estatística na área esportiva. Eu vou também falar de outros trabalhos que envolvem estatística e esporte, porque é sempre, né, um tema que a gente considera sempre de grande apelo e de grande interesse e que gera muita motivação, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre mim, antes de tudo, sobre como que eu entrei na estatística e como que as coisas aconteceram também depois de eu ter me tornado estatístico, até eu me tornar professor na ENSE. Então, eu sou uma pessoa que... Bom, antes disso, eu espero que vocês, estando aí no início do curso de estatística, espero que vocês gostem muito de matemática, de computação, de programação de computadores, de mexer muito no Excel, mexer em bases de dados, e aí vocês vão aprendendo outras ferramentas ao longo do curso, mas isso é uma coisa que vocês vão ver que é essencial ao longo desses anos que vocês vão estar nesse curso, né? Eu, particularmente, eu sempre gostei de matemática. Desde quando eu era pequeno, eu, eu ficava tentando descobrir com a minha mãe, quer dizer, eu ficava perguntando para minha mãe como é que ela tinha um ábaco. Não sei se vocês sabem o que é um ábaco, mas um ábaco digamos, é um instrumento, né,
é uma máquina de calcular da antiguidade, digamos. Nem tão antigo, né? Antigo, quando eu digo antiguidade, não é 500 anos atrás, não. Tipo, uns 50 anos atrás se usava o ábaco. E aí minha mãe tinha, e ela ficava me ensinando, eu ficava perguntando como é que usava. É, aí, o primeiro livro que eu li na vida, assim, livro de verdade, assim, que eu via ser um livro de adulto, né? Nossa, quando é que eu vou ler um livro de adulto? O primeiro livro desse tipo que eu li foi um livro chamado O Homem que Calculava. Se vocês já ouviram falar, é um livro de um matemático brasileiro e, quer dizer, o autor chama Malbatarran, mas é um pseudônimo, né, de um matemático brasileiro. E é um livro cheio de histórias envolvendo cálculos, envolvendo álgebra, histórias assim de um sujeito que vai viajando e vai encontrando desafios cotidianos envolvendo a matemática, é muito interessante. Esse foi o primeiro livro que eu li na vida, assim, livro assim, de volume. Então, desde criança, eu sempre envolvido com números e matemática. Até que, né, na escola, né, no colégio, eu ia muito bem nas matérias de matemática, nas matérias de exatas, chegando ali para decidir o que eu ia fazer na faculdade, prestar vestibular. Eu fui muito bem nas matérias de exatas, né? Muita gente dizia que eu era muito talentoso, eu tinha o dom, eu devia seguir alguma carreira que tivesse a ver com ciências exatas. Claro, isso acho que era indiscutível, mas porque eu era muito talentoso. E eu, na época, não vislumbrava do modo como eu enxergo hoje, mas isso era uma afirmação totalmente incorreta, sabe? Eu vejo hoje que não tinha nada a ver esse negócio de eu ser talentoso para números. Não, isso era uma coisa que eu... e todos os, sei lá, os 15 anos que eu fiquei mexendo no ábaco desde criança, desde bebê, né? Isso foi uma coisa que eu desenvolvi, né? Isso foi uma coisa que desenvolvida com esforço e dedicação. Apesar de eu não saber que era isso que eu estava estou me dedicando à matemática. Não, era uma coisa que foi natural, mas acredito que todos têm alguma coisa com que você tem facilidade, desde criança você gosta, e por gostar, por estar motivado, você acaba se interessando e acaba se desenvolvendo. Foi isso que aconteceu comigo, e aconteceu comigo também em outros aspectos, vocês já vão ver. Aí eu começo essa palestra aqui com uma frase, essa aqui, uma frase do Albert Einstein, essa aqui, uma frase bem famosa dele, acho que vocês já viram em redes sociais aí. Todos são gênios, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido. Então talvez fosse o meu caso se eu decidisse de uma hora para outra falar, não, vou prestar biologia, ou vou, sei lá, vou querer fazer um curso de história na faculdade, aí eu me sentiria um peixe numa árvore, provavelmente. Então, é isso que eu enxerguei logo bem cedo, assim, na minha vida ali, na época que eu estava indo prestar vestibular. Mas então, enfim, quando eu era, além de ter essa paixão por números e tudo mais, eu também gostava muito de esporte, sempre gostei, e acredito que muitos de vocês gostem também. Só que além de gostar de esporte, eu praticava. E então eu fui nadador, tá? Eu fui nadador. Assim, eu comecei muito, muito cedo na natação, e aí eu passei a competir, a treinar sério mesmo, a, a disputar várias competições, viajar para competir, e também treinava assim. Os meus colegas me achavam maluco, né? Porque eu acordava 4 da manhã para treinar, treinava, aí ia para o colégio, aí estudava, aí voltava, ia para musculação, aí para musculação treinava, e aí dormia, aí no dia seguinte acordava 4 da manhã de novo. Era assim a rotina, né? Era a rotina de um atleta mesmo. Então assim, aí eu passei a criar um vínculo muito estreito, assim, com o esporte, e além disso, eu não me interessava só pelo esporte em si, só por praticar, mas eu também gostava muito, eu era muito curioso, gostava muito das histórias dos esportistas, dos atletas. Eu tinha livros e revistas contando sobre Jogos Olímpicos, sobre campeonatos mundiais, dos mais diversos esportes, mas claro, sempre mais voltado à natação. Isso aqui é uma foto minha na época, já faz bastante tempo, e já faz alguns anos que eu apresento essa foto nas palestras, e como o tempo vai passando, essa foto vai ficando cada vez mais velha, e aí quando eu comecei a mostrar essa foto, os alunos, eles ainda tinham nascido nessa época dessa foto, hoje não mais, né? Hoje
hoje os alunos, quando essa foto foi tirada, os alunos que entram no curso de estatística já não, né, não tinham nascido. Essa foto de 1997. E é uma competição que eu nadei, e aqui vocês veem, aqui embaixo é o Fernando Scherer, não sei se vocês conhecem, o Xuxa, medalhista olímpico, duas medalhas em Olimpíada, então eu nadava competições com esses caras, assim, né? Isso foi antes de eu entrar na faculdade, tá? E o fato de eu gostar muito de natação, de esporte, fazia com que eu comprasse várias revistas e assinasse jornaizinhos. Na época a internet engatinhava ainda, então o modo que a gente tinha para se informar era por jornais e revistas. Eu assinava um jornalzinho de natação e eu gostava muito. E às vésperas da Olimpíada de 1996, eu recebi o jornalzinho, e aí era um jornal, era uma edição especial com as projeções, todas as informações, recordes, daquilo que iria acontecer, os rankings e as histórias e os feitos dos nadadores que estariam presentes na Olimpíada de 1996. E aí teve uma coisa que me chamou a atenção, e isso eu estava no colégio ainda, né? Eu estava no ensino médio. E aí o que me chamou a atenção foi essa tabela. Se vocês conseguem ver os números que estão nessa tabela aí, mas olha o título, não, exclusivo, os tempos que podem rolar em Atlanta. Atlanta foi a cidade que foi sede daquela Olimpíada, em 96, nos Estados Unidos. E essa tabela, olha só, o estudo foi feito pelo senhor Vitor Svoboda, da Associação Internacional de Estatísticas da Natação, que mora na República Tcheca. A análise foi feita em novembro de 95. Então, isso aqui era uma projeção dos tempos que os atletas fariam na Olimpíada. Então, quanto que vai ser necessário para o nadador ganhar medalha de ouro? Quanto que vai ser necessário para o nadador alcançar a final A? Qual vai ser o tempo necessário para o nadador alcançar a final B? Então, era uma projeção. E quando eu vi isso aqui, eu fiquei assim, fiquei alucinado com isso, porque eu ficava pensando, caramba, como é que esse cara fez isso? E eu tinha a perfeita noção de que esse pesquisador aqui, ele não tinha colocado esses números arbitrariamente. Isso aqui não era um chute, não era um palpite. Eu tinha a noção de que isso aqui era alguma projeção feita com base em alguma metodologia científica. Eu não fazia a menor ideia. A única coisa que eu tinha noção era de que eu precisaria, para reproduzir isso aqui, seriam necessários dados, tá? Dados, informações, tempos de atletas, sei lá, tempos de competições passadas, alguma coisa assim. Só que eu não sabia como. E aí que, né, eu ali no ensino médio, sem ter a menor noção de como conseguir isso aqui, eu falei assim, não, eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso aprender a fazer esse tipo de projeção. Só que com as ferramentas que eu tinha até então, eu não tinha a menor noção de como fazer isso, só que eu ficava pensando, falei, não, eu preciso aprender como fazer isso, eu preciso aprender. Até assim, até eu ficava, mesmo antes de entrar na faculdade, eu até tentava, até perguntei para minha professora de matemática, lá no colégio, se ela tinha uma ideia. Aí ela falava, não, para fazer isso aqui você precisa de ferramentas mais elaboradas que você pode aprender na faculdade, modelos matemáticos, alguma coisa assim. Aí eu ficava pensando, bom, quer dizer, a saída mais fácil para mim seria esquecer essa tabela. Falar, nossa, que coisa complicada, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui não é para mim. Eu tenho só, sei lá, na época eu tinha 14 anos, eu tenho só 14 anos, isso aqui não é para mim. Desencana, isso aí é para gente adulta, isso aí é para gente estudada. Só que não, isso aqui ficava na minha cabeça. Então eu queria encontrar um meio. E aí que eu coloco mais uma frase aqui, que foi uma lição que eu tive um pouco depois, assim, que é essa frase aqui, ó. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, você está certo de qualquer maneira. Quem falou isso foi o Henry Ford, que foi o criador da Ford. E é uma frase que eu acho muito interessante, porque é aquele a típica frase que ilustra quando você quando você quando você se limita, ou seja, quando você pensa que pode não alcançar alguma coisa, aí desiste, né? Aí que você não vai conseguir mesmo. E na época, mesmo eu não tendo o menor tipo de noção de como
fazer uma análise desse tipo, eu achava que eu podia, sabe? Eu achava que eu podia, de alguma forma, eu achava que eu podia. Então, à medida que que o tempo foi passando, isso aqui foi virando até uma obsessão para mim, sabe? Até que, alguns anos depois, eu entrei na faculdade, aí eu entrei na Unicamp, fui fazer estatística na Unicamp. E aí eu comecei a ter noção de como que, né, aos poucos, eu poderia chegar a um resultado como esse. Só que, como eu falei para vocês, na época a internet engatinhava, você não tinha muitos dados disponíveis. Então, na época, eu entrei na Unicamp, aí fiz as matérias lá de introdução à estatística, e aí eu perguntava para os professores como é que mostrava isso daí, perguntava como é que faz isso. Aí eles falavam, tá, você ainda vai aprender as técnicas para fazer isso, mas para isso você precisa de um conjunto de dados. Aí o que eu fazia? Na internet não tinha disponível. Aí eu ia lá na Faculdade de Educação Física da Unicamp, lá tinha uma coleção de revistas de natação da década de 90, década de 80, uma revista que é muito tradicional, tinha várias edições. Eu pegava, abria as revistas e ficava anotando os rankings ano a ano, sabe? Foi assim que eu criei a minha primeira base de dados. E a base de dados é essa aqui, ó. Justamente essa. Eu consegui a evolução dos tempos dos melhores nadadores do mundo nessa prova dos 100 metros nado livre masculino a cada ano desde 1950. Então essa foi a primeira base de dados que eu montei, assim, na época eu montei na mão mesmo. Hoje, se for comparar com o conjunto de dados que eu tenho de natação, isso aqui é irrisório. Mas, então, assim, não precisa ser nenhum expert para ver que a gente tem uma clara evolução desses tempos. Nos anos 50, os nadadores nadavam cerca de 58 segundos, né, completavam a prova em 58 segundos, 57. Aí, ao longo do tempo, esses tempos foram melhorando. E aí, até os anos 2000, que é 1999, 2000, que foi na época que eu montei isso aqui, os nadadores já nadavam na casa ali dos 48 segundos, 47. Então, para fazer uma projeção, isso aqui já é o primeiro passo. Esse gráfico aqui, você vê que você pode ter uma ideia da projeção para o ano seguinte. Então, à medida que eu ia avançando no curso de estatística, eu ia aprendendo ferramentas adicionais para analisar esse tipo de conjunto de dados. Então, por exemplo, quando eu fiz as disciplinas de probabilidade, eu já entendia o conceito de distribuição de probabilidade e variáveis aleatórias, aí era uma ferramenta que fazia eu compreender melhor aquele conjunto de dados. Aí passava para outras disciplinas, por exemplo, inferência, aí eu aprendia conceitos como estimação, intervalo de confiança, já me dava um entendimento melhor. Depois a disciplina de modelos lineares, essa sim, muito importante, porque, como o nome já diz, modelos lineares tratam-se de modelos estatísticos e é justamente o que eu preciso para tentar fazer aquele tipo de projeção. Aí depois modelos lineares generalizados, que como o nome já diz, são modelos mais amplos e para uma classe maior de dados que têm determinadas características. Depois a disciplina de séries temporais, que são modelos exclusivos para dados que evoluem ao longo do tempo, que é o caso daquele gráfico que eu mostrei para vocês. Análise multivariada, que trata de conjuntos de dados que a gente tem, por exemplo, se eu tivesse outras provas para analisar, 100 metros nado livre, 200 metros nado livre, 100 metros nado costas, eu consigo analisar várias ao mesmo tempo e várias outras. Então, à medida que eu ia evoluindo no curso, eu ia aprendendo essas ferramentas e me ajudava nesse tipo de análise. Então, apesar de eu não ter usado aquele conjunto de dados formalmente em nenhum trabalho, ele me deu muita motivação para tentar buscar e estudar outros métodos para que eu conseguisse fazer melhores análises. Claro, eu estou dando esse exemplo desse conjunto de dados específico, mas eu trabalhei com outros, né, envolvendo a natação, porque à medida que o tempo foi passando, eu também fui obtendo outras bases de dados. Então isso me deu uma motivação muito grande para buscar, para estudar esses métodos, essas metodologias. Então isso me ajudou bastante. Então, como eu falei, eu não usei esse tipo de dado em nenhum trabalho
da faculdade, nem iniciação científica, nem trabalho de conclusão de curso, nada. Mas me ajudou bastante. Tanto é que eu peguei um gosto muito grande por modelagem estatística, usar modelos para analisar conjuntos de dados. Foi o que eu usei, por exemplo, na minha iniciação científica. Esse aqui é o título, pode parecer um pouco complicado o título da minha iniciação científica. Olha só, um estudo comparativo de 3 classes de modelos estatísticos para análise de dados de propriedades do solo ao longo de transects. Meu orientador foi na Unicamp, meu orientador foi o professor Emanuel Barbosa. Então, como vocês veem, tem modelos estatísticos já no título, que são, na verdade, o objetivo aqui do trabalho de iniciação era estudar dados de propriedades de solo, era quantidade de nitrogênio total no solo, de carbono orgânico, e tentar fazer previsões da quantidade que a gente tinha em um pedaço de solo. Aí depois eu continuei, eu fui fazer mestrado, e aí também trabalhei com modelagem estatística. Eu fiz também na Unicamp, sob orientação do mesmo professor. O título foi esse aqui, Modelos de redes neurais recorrentes para a previsão de séries temporais de memórias curta e longa. Então também são modelos, talvez, não sei se vocês já ouviram falar desses modelos de redes neurais, mas são modelos muito computacionais e que estão bastante na moda ultimamente. Então, eu usava esse tipo de modelo, também podem ser usados na estatística, para a previsão de séries temporais. Tá? E no doutorado também. O doutorado eu fui fazer alguns anos depois, eu já fiz na USP, e também trabalhei com modelos estatísticos, com modelagem estatística. O título é esse aqui, Modelos GAS com distribuições estáveis para séries temporais financeiras. Eu tive, minha orientadora foi a professora Shang Xian e a co-orientadora a professora Clélia Tolói. De novo, modelos, o nome aí modelos, como eu falei para vocês, sempre tive muita afinidade com modelos, com modelagem estatística. De novo, muito por causa daquela motivação que eu tive para tentar analisar aqueles conjuntos de dados de natação. Tá? Então, depois de terminar o mestrado, eu fui para o mercado de trabalho, trabalhei em seguradora, mas alguns anos depois eu acabei entrando na ENSE e estou na ENSE até hoje, né? Eu entrei na ENSE já faz mais de 10 anos, exatamente no mesmo dia que o Gustavo entrou na ENSE, né? A gente entrou junto. E entramos juntos também com a professora Beatriz, que vocês estavam citando aí no começo da aula. Então, desde então, eu estou na ENSE. Tá? Mas eu queria também falar sobre um outro aspecto da minha trajetória, que aí vai se unir com essa minha carreira estatística lá na frente. Porque é o seguinte, eu mencionei para vocês que eu sempre tive muita curiosidade nas histórias do esporte, histórias da natação. Então, mesmo antes de entrar na faculdade, assim, lá para 1998, por aí, no Brasil tinha um site de natação, só um site de natação. E esse site eu costumava enviar comentários, e os editores do site gostavam do que eu escrevia, me chamaram para colaborar com o site, para escrever notícias, eu passei a escrever, né? Passei a escrever notícias, até que, aí fiquei lá alguns anos, até que as pessoas começaram a ver as coisas que eu escrevia, e algumas revistas começaram a me chamar para escrever matérias sobre natação. Então, eu coloco aqui uma dessas revistas, que é essa revista Aqua Sports, não existe mais, mas é a revista lá do início dos anos 2000, 2003, por aí, 2004. Escrevi para essa revista, colaborei para algumas edições, colaborei também para essa revista aqui, que chamava Natação Hammerhead, isso aqui na época da Olimpíada de 2004, essa revista Trisport, essa revista de triatlo, também colaborei. Então, essa revista aqui já da época da Olimpíada de 2008. Então, eu acabei indo por esse caminho, digamos, esse caminho paralelo, que enquanto eu estudava e trabalhava com estatística, também eu escrevia textos sobre natação. Isso acabou... em outra revista que eu também colaborei, a revista Swim Channel, essa revista, sim, eu entrei como um colaborador fixo desde 2010, que foi o ano que essa revista foi criada. Essa revista existe até hoje, essa edição da Olimpíada de 2016. Então,
eu sempre colaborei para essas mídias e isso acabou, né? Aos poucos, isso acabou me dando várias oportunidades, porque acabei colaborando com outras mídias também. Então, aqui, esse aqui é um livro que eu acabei escrevendo também sobre natação. Esse aqui é a biografia dessa nadadora, que é a Poliana Kimoto. Não sei se vocês conhecem essa nadadora. Ela ganhou uma medalha na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, na maratona aquática. E eu acabei escrevendo a biografia dela, até porque eu conhecia a Poliana já. Ela é uma nadadora da minha época, então eu conhecia a Poliana há algum tempo, desde a época que eu também era nadador. Aí acabei escrevendo e lançando esse livro. E, além disso, ao longo dos anos, eu tive outras oportunidades, as coisas foram crescendo. Então, esse sou eu, é, na Olimpíada de 2012, em Londres, e eu fui cobrir essa Olimpíada pela revista Swim Channel. É, quando eu faço esses trabalhos assim, eu tenho que tirar férias da ACE para trabalhar pela revista ou por outras mídias. Muitas vezes acaba coincidindo desses eventos acontecerem em julho, né? Que é justamente a época que a gente tem um intervalo das aulas. Aí eu consigo tirar as férias e fazer isso. No ano seguinte eu fiz exatamente a mesma coisa. Em julho de 2013 eu fui para o Mundial de Barcelona, cobri pela revista Swim Channel de novo. Só que aí nesse tempo também, além de escrever para a revista, eu passei a ser convidado para comentar provas de natação na TV, no Sport TV. Isso desde 2012 eu colaboro com o Sport TV. Então em 2016 eu cobri a Olimpíada pelo Sport TV, eu fiz parte da equipe do Sport TV. Isso aqui é a equipe que trabalhou nas provas de natação. Talvez alguns rostos aí vocês conheçam. Tem essas ex-nadadoras aqui, famosas, Mariana Brochado e Fabíola Molina. O locutor aqui, o Milton Leite, que foi o narrador que trabalhou nas provas de natação, e aqui estou eu. E aí eu, ao longo dos anos aí, como eu falei para vocês, eu tenho colaborado com o Sport TV. Isso aqui sou eu ali no Mundial de Piscina Curta de 2018. 2018. Mundial de Piscina Curta de 2018. E curiosamente, hoje, faz meia hora, um pouco mais de meia hora, estava passando uma competição no Sport TV em que eu estava comentando, né? Porque eu gravei hoje na hora do almoço, 1 da tarde, a gente está fazendo remoto, né? Remotamente. E isso aqui é um print da transmissão do fim de semana, que foi a mesma série de competições, né? Então, eu estou participando de transmissões essa semana, né? Eu não sou fixo do Sport TV, não. Eu sou convidado. Mas quando tem algumas competições de natação, eles me chamam para fazer os comentários, tá? Então eu tenho essa carreira paralela. Eu sou estatístico, sou professor e pesquisador na ENSE e tenho esse trabalho também no jornalismo esportivo. Tá? As coisas foram acontecendo e acabou que eu construí essas trajetórias. De certo modo, alguém pode pensar que são totalmente independentes, não tem nada a ver com uma com a outra. Por isso vocês devem estar pensando assim, por que ele está falando isso? O que isso tudo tem a ver com estatística? E eu respondo, tudo tem tudo a ver com a estatística. Eu diria que se não fosse a minha carreira como estatístico, talvez eu não tivesse desenvolvido essa minha outra carreira na área esportiva, mais ligada à natação, né? Mas por que eu digo que tem muito a ver? Porque, assim, o modo como eu faço os meus comentários, os meus textos, as minhas análises, são um pouco diferente. O modo é um pouco diferente do que um jornalista faz. O jornalista tem uma visão e eu tenho outra. Muitas vezes eu posso dizer que talvez sejam complementares, assim, porque as visões são diferentes. Eu não consigo, eu não consigo interpretar os fatos da maneira como um jornalista faz. E da mesma maneira, um jornalista talvez não consiga analisar rankings e tempos, evolução de números da maneira que eu faço. Então, esse pensamento, esse raciocínio analítico, quantitativo, sempre esteve muito presente nos meus trabalhos na área esportiva. Então, claro, eu não poderia deixar de unir as duas coisas também nos trabalhos que eu faço. Então, ao longo dos anos, eu passei a também fazer trabalhos, digamos, formais,
estatísticos envolvendo dados do esporte. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, depois vou mostrar alguns exemplos também de aplicação da estatística na área esportiva, de trabalhos que ficaram também reconhecidos aqui no Brasil ou lá fora, de outros pesquisadores e outras pessoas renomadas, tá? Então, ó, olha só, isso aqui, hoje é dia do estatístico, isso aqui saiu num site de natação, quer dizer, não, hoje não é dia do estatístico, né? Mas o dia do estatístico foi há 2 dias, né? O dia do estatístico foi há 3 dias, na verdade. O dia do estatístico foi 29 de maio. Vocês devem ter tido conhecimento disso. 29 de maio, agora sábado, foi dia do estatístico, em honra à fundação do IBGE, que completa 85 anos, dia do estatístico no Brasil. E isso aqui é um texto que saiu há 2 anos, falando assim, isso aqui num site de natação, tá? Vamos homenagear Daniel Takato, o maior estatístico que a natação brasileira já produziu. Eu fiquei muito honrado quando eu li isso aqui. Depois eu fiquei pensando, falei, bom, acho que eu sou o único, né? O único estatístico da natação, então, então é justo que eu seja o maior, né? Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, né? Eu sou conhecido mesmo, assim, pelos meus colegas da natação como um estatístico. Eu não sou conhecido como um comentarista, um jornalista, sabe? Eu sou conhecido como estatístico mesmo no mundo da natação. Para vocês verem quanto que isso é relevante, né? O quanto que as pessoas valorizam isso. Eles me chamam de estatístico mesmo. Então aí eu passei a fazer vários trabalhos envolvendo não só a natação, como também outros esportes. Então eu coloco aqui alguns exemplos, tá? Isso aqui é um print aí da capa do UOL, certa feita há algum tempo, né? Então tem manchetes bastante interessantes aqui, né? Como vocês podem ver, ó. Sonza fala da fama de Sonsa e masturbação a explicar novo álbum. Por que o homem não geme no sexo? Essas são manchetes muito relevantes. E no meio de todas essas manchetes relevantes está essa aqui, ó. Essa aqui. O Brasil vai, enfim, correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos, a chance aumentou. Então, isso aqui é uma manchete para um texto que faz uma análise em relação aos 100 metros rasos, a corrida de atletismo, já que nenhum brasileiro nunca correu essa prova abaixo dos 10 segundos. E aí esse texto fui eu que escrevi. O UOL me convidou para escrever esse texto e fazer realmente uma análise estatística. Então, o que eu fiz? Eu usei modelos estatísticos para tentar calcular uma probabilidade de um corredor brasileiro correr abaixo dos 10 segundos. E aí está aí a imagem da matéria. Então, eu usei. Então, é um texto, assim, com uma linguagem acessível, mas que usa modelagem estatística. E saindo na capa de um dos principais portais da internet do Brasil. Então, tem vários exemplos aqui, né? Esse texto aqui eu também escrevi, ó. Afinal, é melhor jogar a primeira ou a segunda partida em casa, falando de mata-mata na Taça Libertadores da América. Então, isso aqui eu também escrevi, fiz análises, fiz testes estatísticos para verificar diferenças. Então, foi bem interessante. Aqui é a imagem do texto. Esse aqui foi que eu colaborei para a revista Veja, quando o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de 2019. Eles entraram em contato comigo falando assim, poxa, a gente queria fazer uma análise do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro já estava acabando. Mas eles falaram assim, a gente não quer fazer a mesma análise de sempre. Qual que é a chance, qual que é a probabilidade do time ser rebaixado, qual que é a probabilidade do time se classificar para a Libertadores. A gente queria alguma coisa diferente. Aí eu vim com essa ideia. O Flamengo estava muito bem naquele campeonato, teve uma campanha fantástica, a melhor da história dos pontos corridos. E aí tem como usar modelos estatísticos para fazer essa quantificação. O quão rara foi essa campanha do Flamengo. Claro, pode ser que eventualmente um time vá lá e tenha uma campanha melhor, mas obviamente que isso é improvável, né? Tem uma chance baixa disso acontecer. Mas o quão baixa é isso? Então, quantificando, uma vez a cada 69 anos, em média, tá? A gente vai observar uma campanha como essa do Flamengo. Isso também, de novo, usando modelos estatísticos. Isso aqui é uma análise que eu fiz para a revista Veja, também usando estatística do Campeonato Mundial de Natação. Aqui é um artigo científico que eu publiquei em conjunto com uma professora lá da USP, que a gente propunha o cálculo de um índice
para comparar provas diferentes na natação. Então, o nadador tem um desempenho nos 100 metros nado livre e um outro nadador tem um desempenho nos 200 metros nado costas. Qual desempenho foi mais relevante? É difícil você comparar em termos absolutos, mas usando esse método aqui que a gente criou, isso é possível. E, eventualmente, até comparar com provas de outros esportes, como o atletismo, né? E aí, bom, isso aqui foi publicado num periódico científico. Aí eu escrevi esse texto usando aqueles resultados, usando aquela metodologia, para comparar recordes de natação para esse site, a Swim Swan, que é um site americano que é o mais acessado do mundo, né? O site de natação mais acessado do mundo. Então, aqui comparando recordes femininos e esse aqui comparando recordes masculinos. E é interessante, na época, é que esse nadador aqui, que é um britânico, chamado Adam Peaty, aqui, esse é o nome dele, é um nadador fenomenal, recordista mundial dos 100 metros nado peito. Ele tem um recorde incrível. E o interessante é que o próprio nadador, leu essa análise aqui e ele compartilhou no Twitter. E aí, o que aconteceu? Bom, saiu aqui nesse site e chegou no próprio recordista mundial, o Adam Peaty, que é um britânico, né? Nadador da Inglaterra. E aí acabou que ele tweetou isso aqui, e aí teve uma repercussão enorme. E aí ele tweetando, adivinha onde chegou esse tweet? Chegou na rainha da Inglaterra. Não, tô brincando, na rainha da Inglaterra não. Mas chegou na BBC. Na BBC, o conglomerado de mídia lá da Inglaterra, e eles me ligaram para eu dar uma entrevista falando desse resultado que eu obtive. Eles queriam que eu comparasse com o resultado do Adam Peaty com o resultado do Usain Bolt, corredor, o campeão olímpico dos 100 metros e 200 metros rasos. E aí foi o que eu fiz usando aquela metodologia. Então eles me ligaram, fizeram a entrevista. Eu estava super nervoso, né, para falar ainda inglês. E eu ainda, para não ficar para trás, tive que fazer um sotaque britânico também, né? Mas aí tá disponível aí, se vocês buscarem na internet, dá para ouvir porque foi uma entrevista para a rádio da BBC. Programa para a rádio da BBC. É um programa muito, muito interessante também, porque é um programa que fala da aplicação de estatística no cotidiano. É um programa voltado especificamente para isso, para aplicação de estatística no cotidiano, para números e dados interessantes, e o programa chama More or Less. Então, essas coisas eu fiz ao longo dos anos. Bom, isso aqui é outra coisa. Eu queria falar agora, já que eu estou focando nessa área de estatística aplicada ao esporte, eu queria mostrar outros trabalhos que ficaram notórios, que unem a estatística e o esporte. E, assim, quando eu estava na faculdade, eu perguntava assim, para os professores, poxa, como que eu consigo ter essa aplicação de estatística no esporte? Onde eu consigo ver trabalhos relacionados a isso? E pode ser que seja de interesse de vocês também. Por isso, eu vou apresentar algumas coisas aqui relacionadas a esportes diversos. Esse aqui talvez seja uma das referências mais conhecidas, porque esse aqui é um livro chamado Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Tem um filme também sobre esse livro, de autoria desse jornalista, o Michael Lewis, que conta a história de um time de beisebol lá dos Estados Unidos, da Califórnia, lá na virada do século, que era um time que tinha um orçamento muito reduzido, não tinha como competir com os seus rivais, porque os seus rivais tinham um poderio financeiro maior. E aí o general manager desse time resolveu investir na análise de dados e estatísticas e análise de dados, e o que eles conseguiram? Eles conseguiram contratar jogadores que estavam disponíveis a preços mais acessíveis, mas jogadores que, a partir das análises que eles faziam, podiam se encaixar muito bem no estilo de jogo do time. Então eles pegaram esses jogadores, que muitos até considerados até quase aposentados, assim, e montaram um time. Então cambaleou no início, mas engataram uma sequência incrível de vitórias, acabaram chegando na final do campeonato, acabaram perdendo, não ganharam o campeonato, mas isso acabou revolucionando o modo com que a análise de dados é feita, não só no beisebol, como em geral nos esportes americanos, como basquete, futebol americano, hóquei no gelo e outros, tá? Bom, o filme é estrelado pelo Brad Pitt, o Brad Pitt até concorreu ao Oscar, esse filme deve ter uns 10 anos. Isso aqui é um print de uma reportagem que saiu
se não me engano, foi no New York Times, essa reportagem saiu, dizendo como o Liverpool evoluiu usando, aqui ó, como os dados levaram o Liverpool à glória. E quando ele fala dados, é análise de dados. Ou seja, o Liverpool foi uma versão um pouco mais com grife do que aconteceu ali com o time de beisebol. Porque, claro, o Liverpool é um time rico, mas o Liverpool não é um time tão rico quanto o Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City. Então, eles montaram um time também com aquela mesma estratégia, indo em times menores, analisando dados e vendo quais jogadores poderiam ser aproveitados. Então, vocês veem, né, que o Liverpool montou um time com jogadores que eles não iam atrás de um Cristiano Ronaldo, eles não iam atrás de um Neymar. Eles iam atrás de jogadores em times um pouco mais periféricos e montaram um time que chegou a ser campeão europeu. Bom, só falando aqui, o Liverpool tem um time, eles têm um técnico do Liverpool, né, que é um alemão, levou da Alemanha um doutor em física, ele não é estatístico, mas é físico, e trabalha com estatística para fazer as análises do Liverpool, né? Então, isso foi diretamente responsável, esse físico, diretamente responsável pelo sucesso do Liverpool. Aqui, já é uma aplicação do basquete, e aí eu também trago aqui uma aplicação desse perfil no Instagram, não sei se vocês conhecem, o Rio Dados é um grupo de professores e estudantes da ENSE e da UFRJ, grupo que o professor Gustavo faz parte, inclusive, e é um perfil bastante interessante que divulga estatística, publica aplicações, diariamente eles colocam posts muito interessantes relacionados à Covid ou relacionados a temas cotidianos. Então, se vocês não conhecem, sigam lá no Instagram, Rio em Dados, tá? E esse aqui eu trouxe porque esse aqui é uma aplicação do esporte. Aplicação do esporte, como a estatística está mudando os jogos na NBA. Se vocês conseguem visualizar esse mapa de calor da quadra de basquete, antigamente assim, ó, em 2000, os arremessos eram feitos muito mais perto da cesta, né? Com poucos arremessos longe da cesta, que são aqueles que rendem mais pontos, né? Os mais perto da cesta rendem 2 pontos, os mais distantes rendem 3 pontos. Hoje, em 2020, 2021, grande parte dos arremessos estão concentrados aqui, ó, está concentrado aqui, ó, volta da linha dos 3 pontos. Então mudou muito o modo como a NBA é jogada. E isso foi feito a partir de um simples cálculo de um valor esperado, esperança que a gente chama. É um conceito que vocês vão aprender na disciplina de probabilidade. É o valor esperado do número de pontos, basicamente é isso. Os analistas e técnicos perceberam que vale mais a pena arremessar de longe, em que o risco é maior, você tem um risco maior de você errar o arremesso, só que a recompensa é maior também. Então, em média, o número esperado de pontos é maior quando você arremessa de longe do que quando você arremessa de perto. Tá? Então, foi um post bastante interessante do Rio em Dados. Depois vocês entrem lá. Tá? Então, aqui eu já falei de beisebol, de futebol, de basquete. Aqui eu vou falar de vôlei. Isso aqui é uma revista super interessante, e eu tenho essa revista, de 1996. A capa aqui, ó, Atleta de Ouro. Os segredos dos computadores, da tecnologia e da química que constroem os campeões olímpicos. Então, a tecnologia em favor do esporte. E aqui, essa imagem aqui, ó, estatística e espionagem. Então, já se falava em estatística, isso há mais de 25 anos, há exatos 25 anos, se falando de estatística no vôlei. Aqui na época, a estatística, a pessoa que trabalhava com as estatísticas da seleção brasileira, na verdade, ela é educadora física, mas se especializou nessas análises estatísticas, chamada Sandra Caldeira, e desde a década de 80, inclusive, a gente trouxe a Sandra Caldeira para dar palestra na ENSE, em comemoração do Dia do Estatístico, isso foi em 2019, 2018, acho. E então ela falou do trabalho que é feito, como ela usa a estatística do vôlei, e não coincide. O Brasil virou uma referência, tá, na análise de dados e estatística no vôlei, tanto é que na década de 80 esse trabalho foi implementado na seleção, e a partir de então o Brasil virou uma potência.
no vôlei, tanto no masculino quanto no feminino. Então, o vôlei do Brasil, ele é uma potência, ele é campeão olímpico várias vezes, tanto no masculino quanto no feminino, só por causa da estatística. Não, tô brincando, não é só por causa da estatística, né? Mas tem uma grande parte, tá? É um trabalho muito bem feito, deu referência, vários países do mundo seguem o Brasil. Aqui no Brasil, os principais clubes de vôlei têm estatísticos e gente trabalhando com esse tipo de análise de dados. Então, o vôlei é um esporte que se aproveita muito disso, especialmente no Brasil. Aqui eu coloco a imagem do anúncio, isso aqui é do ano passado, do anúncio de um congresso, é o Congresso Internacional de Análise Esportiva, que é realizado todo ano em Boston, lá nos Estados Unidos. Esse congresso, se não me engano, ele existe desde 2007. Lá em 2007 ele começou pequeno, mas foi crescendo e virou um monstro. Então, hoje, diversos jornalistas, ex-atletas, até atletas em atividade, técnicos, dirigentes, donos de times, participam desse congresso anualmente em busca de novas metodologias e ferramentas para discutir novas técnicas para buscar evolução. Então, se a gente der uma conferida nos trabalhos que são apresentados nesse congresso, são trabalhos do tipo, usando redes neurais para fazer para melhorar o desempenho do time na quadra, usando estatística espacial para analisar os passes de certo time, utilizando modelos para fazer a projeção de não sei o quê. É tudo modelagens, todos modelos computacionais, matemáticos e estatísticos, né? Alguns desses modelos que eu mostrei lá atrás para vocês, com que eu trabalhei, alguns que vocês, inclusive, vão aprender durante a faculdade. Esse congresso virou assim, ponto obrigatório, assim, principalmente lá para o pessoal que trabalha com esportes americanos. Atrai tanta gente, inclusive acho que há uns 3 ou 4 anos, o Barack Obama participou desse congresso. Então, participou como palestrante. Então, é um congresso que virou enorme com esse tema, tá? Análise esportiva. Opa, pulei aqui. Mas já vou aqui para a palestra, porque eu já estou finalizando aqui, né? Porque, na verdade, o que eu queria mostrar nessa palestra? Claro, queria mostrar os trabalhos que eu fiz, os trabalhos que existem na estatística do esporte, na estatística, na área esportiva, englobando a estatística, mas também eu queria deixar aqui essa lição, tá? O fato que, tendo a minha trajetória como fio condutor dessa palestra, vocês veem que as coisas foram acontecendo, mas elas aconteceram porque eu tive a motivação de me dedicar a uma coisa que eu gostava. Na verdade, a duas coisas que eu gostava, que eram os números e o esporte. Eu coloquei essa frase aí do Buda: sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Eu costumo até contar uma história que foi também há alguns anos, na comemoração do Dia do Estatístico Naense. Alguns ex-alunos alguns ex-alunos que, formados na ENSE já há alguns anos, eles foram apresentar suas experiências no mercado de trabalho para os alunos que estavam lá, para os então atuais alunos da ENSE. E aí um deles me chamou a atenção, né? Porque foi um aluno para quem eu dei aula logo que eu entrei na ENSE. O Gustavo também deu aula para ele logo lá no nosso primeiro ano na ENSE. Aí ele foi para o mercado de trabalho, eu perdi contato, eu não sabia por onde ele andava. Aí, quando ele veio dar a palestra na ENSE, eu descobri que ele estava no Telecine. Ele era estatístico do Telecine. E isso me chamou a atenção, porque quando ele estudava na ENSE, o apelido dele era Filme. Né? O apelido dele era Filme, por dois motivos. Primeiro, porque ele parecia o Shrek. Mas também o segundo motivo é que ele amava filmes, ele gostava muito de cinema, ele conhecia tudo sobre os gêneros, sobre as atrizes, os atores, os diretores, os filmes clássicos, ele gostava muito. E aí as coisas fizeram sentido, né? Porque eu falei, nossa, esse cara tá no Telecine, ele trabalha como estatístico no Telecine. Então ele cuidava, na época ele estava cuidando do desenvolvimento da plataforma de streaming do Telecine. Então ele estudava os
os melhores cenários para montar a programação, os filmes que eles deveriam transmitir, montar a grade e várias outras coisas. Analisar a audiência, o alcance da plataforma, tudo isso usando gráficos e tabelas e modelos estatísticos. Falei, caramba, esse cara realmente ele deve ter uma motivação enorme. É diferente, certamente é muito diferente, seria muito diferente para ele se ele fosse estatístico, por exemplo, de uma, sei lá, de uma seguradora ou de uma financeira. A motivação dele deve ser muito grande em trabalhar no telecine. Então, eu coloco aqui uma frase que é retirada de um livro que é um livro que esse livro chama Soccermatics. Eu acho que não tem tradução para português. É um livro que trata de modelos matemáticos e estatísticos do futebol e eventualmente, assim, algumas partes ele fala de outros esportes também. Mas essa frase aqui do autor, David Sutter, eu acho essa frase muito emblemática, porque ele fala assim como no esporte, todos podem brincar de modelar. Modelar no sentido de modelagem estatística, modelagem matemática. Se você é o tipo de pessoa que enxerga coisas mais claramente através de analogias com esporte, com clima, com filmes e músicas, com a natureza ou com qualquer outra coisa, então você está a um passo de se tornar especialista em modelagem. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, quando eu estava lá na faculdade, eu usava aqueles conjuntos de dados de natação e aquilo me motivava para estudar e buscar novas metodologias, e eu tive um gosto muito grande pela modelagem. Esse ex-aluno da ENSE, que eu citei aqui, que trabalha no Telecine e certamente tem uma motivação muito grande para trabalhar com estatística naquilo que ele gosta, se você, então aqui, por essa frase aqui, você pode gostar da área financeira, você pode gostar de meteorologia, de biologia, da área farmacêutica ou de qualquer outra coisa, né? Essa eu acho que é uma das grandes vantagens da nossa área. Você consegue aplicar a estatística em qualquer outro contexto. E aí é só você identificar o contexto com o qual você tem afinidade, que aí as coisas acontecem naturalmente, né? Eu costumo encerrar minhas palestras com essa imagem aqui, tá? Por que essa imagem aqui? Essa imagem aqui são duas crianças abrindo presentes de Natal. E quando chega o dia de Natal, se você vai lá acordar uma criança às 5 da manhã para ela abrir o presente de Natal, ela não vai reclamar, né? Ela vai correndo abrir o presente. Por que ela vai correndo? Porque é uma coisa que ela quer, que ela deseja, que ela está motivada. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, tá? Você encontrar um trabalho com o qual você se identifique e que te motive de modo que todos os dias, quando você acorde às 5, 6 da manhã, você se sinta em uma manhã de Natal, tá bom, gente? Então, acho que era isso. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Passo aí a palavra para o Gustavo. Bom, primeiro, né? Palmas para o Daniel. Obrigado pela palestra, foi excelente. Agora eu vi um final diferente na tua palestra, gostei. Achei muito legal. Acho importante você focar muito essa coisa do esforço, né? Muitas pessoas ficam achando assim, ah, não, você já nasceu com esse talento, então comigo é diferente, eu não tenho talento, eu não vou conseguir. Acho que é bom se focar nisso, do esforço, né? Como isso também tem um lado, né? Ninguém chega em algum lugar sem esforço. É muito difícil, né? É difícil com esforço, imagina sem, né? Então, mais ou menos isso, mas foi muito bom. Eu além de agradecer, queria abrir, né, obviamente, aqui para o pessoal fazer perguntas, perguntar qualquer coisa para o Daniel. Podem usar o chat ou ligar o microfone. Se ligar o microfone, de preferência, se identifique, né? E perguntem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, Daniel. Meu nome é Rafael. Você me deixou meio triste porque me criou uma expectativa que não foi atendida. Esperava que a Rainha da Inglaterra tivesse realmente visto, mas eu queria perguntar uma coisa assim que eu percebo, claro, na minha ignorância, a resistência do Brasil em utilizar parâmetros estatísticos no esporte. Você percebe isso, já que você trabalha com isso, você vive disso até, né? Parte da sua renda vem disso. Por que o Brasil resiste tanto em utilizar modelos estatísticos para o esporte, principalmente no futebol?
apesar de ser uma coisa que a gente nota que os times no exterior, grande parte do esporte no exterior, usar esses modelos estatísticos e conseguir avançar muito no esporte. E o Brasil vai ficando para trás. Você percebe isso ou é só coisa da minha cabeça? Não, não, acho que você tem razão. Assim, não só a estatística no esporte especificamente, mas no Brasil ele demora um pouco para engrenar em muitas coisas, né? É, no livro que eu mencionei, o Moneyball, eles discutem bastante sobre como isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Porque também houve uma resistência lá nos Estados Unidos. Porque você tinha um pessoal, já que estava ali no beisebol, os olheiros, que eles chamam lá, que faziam essas análises de jogadores mais na intuição, sabe? Mais no feeling. E houve uma certa resistência lá nos Estados Unidos. Só que, assim, o que aconteceu lá foi um resultado muito expressivo em um período de tempo muito curto. Sim, ficou evidente que aquela análise que o time de beisebol do livro citado, o Oakland Athletics, né, o nome do time, fazia aquilo, era evidente que trazia vantagens. Então, essa revolução aconteceu lá também, foi, digamos, acelerada por causa desses resultados incontestáveis. Realmente, aqui no Brasil, não sei, me dá a impressão, tem alguns times que eles fazem um trabalho, eles já têm feito um trabalho mais dedicado à análise de dados, à ciência de dados, o Palmeiras, o Flamengo mesmo, Atlético Paranaense, tem algumas reportagens que citam isso, mas me dá a impressão ainda que ainda tem muito da velha guarda aqui no Brasil, né? Como você, especificamente falando do futebol, que foi o esporte que você citou. Ainda tem treinadores muito que já estavam lá no mercado na década de 90, década de 80, né? Então parece que, né, há ainda uma certa resistência. Uma vez eu conversei com ele é um conselheiro lá do Palmeiras, e na época o Filipão estava no Palmeiras. E ele realmente ele falava que o Filipão tinha uma certa resistência em relação a esse tipo de análise, né? Então, e também, né? E também aqui no Brasil especificamente, não só falando de treinadores e das comissões técnicas, mas existe todo uma paixão envolvida por conta dos torcedores. Se o time não der resultado logo, o treinador é mandado embora. Existe uma pressão muito grande da torcida e tudo mais. E às vezes você fazer um trabalho envolvendo análise de dados e estatística é mais a longo prazo, médio e longo prazo. E às vezes o treinador não se sustenta porque o time não consegue segurar a pressão da torcida, a pressão da imprensa, coisas desse tipo, né? Então a gente tem a cultura do Brasil é um pouco diferente, é um pouco irreal você imaginar que um treinador vai ficar, sei lá, o Guardiola está quantos anos lá no Manchester City? Uns 4 anos, não sei. Alex Ferguson ficou quanto tempo? Uns 30 anos no Manchester United. Aqui no Brasil é um pouco irreal você imaginar isso, um trabalho mais a longo prazo. Então, acho que isso atrapalha também, né? Tem vários fatores, né? Mas aos poucos a gente observa esse movimento e eu acho que é inevitável, né? É inevitável. Daqui a alguns anos isso vai estar mais estabelecido. Então o que você me diz é que a sensação do brasileiro é que tem que ser mais imediatista, né? Não consegue ver a progressão gradativa das coisas. Talvez seja isso? Também, talvez seja isso. Claro que não estou dizendo que todos são assim, mas existe um efeito muito grande da pressão de torcidas e de imprensa. Isso é algo que eu vejo que é um pouco diferente em relação à Europa e em relação principalmente aos Estados Unidos, né? Obrigado. Imagina. Valeu. Mais alguém? Fazer alguma pergunta? Boa noite, André. André, não. Boa noite, troquei o nome. Boa noite. É até engraçado, né? Você tem esse sobrenome Takata. Olhando assim, parece um sobrenome meio oriental, mas de longe não tá parecendo muito, não. É legal a apresentação, né? Eu acompanho bastante a NFL, que é o futebol americano,
E lá é interessante que eles têm estatística para tudo, né? E transformam isso até em dinheiro. As casas de apostas ganham muito dinheiro com essa parte da estatística. Para quem não conhece muito futebol americano, basicamente o time tem 4 tentativas de avançar 10 jardas. E aí ele vai tentando e se ele consegue, tem a parte do field goal, ou às vezes ele faz um touchdown. E é bastante interessante o dinheiro todo envolvido nisso. E pegando o gancho no que o colega falou, essa parte da profissionalização da coisa é também um pouco mais fácil eles realizarem, né, os esportes americanos, a Liga Europa. A gente até teve recentemente, domingo, uma considerada zebra, né, que foi a perda na Champions League novamente do Guardiola, né? A gente imaginava que dessa vez ele ia ganhar. E aí, como lá os clubes têm um dono, provavelmente fica mais fácil de você gerenciar isso. Aqui no Brasil, a gente não tem o dono do Palmeiras, do Sport Clube Recife, não tem. E aí fica difícil você profissionalizar isso. Eu vejo também, os mesmos olhos do colega, a dificuldade que a gente tem de implementar isso e fazer com que isso seja uma prática. Então, já que você afirmou que a gente tem realmente essa dificuldade, queria ver o que a gente pode fazer para fazer com que isso se torne mais comum, não só no futebol, mas em todos os esportes que a gente está envolvido, né? Recentemente teve uma decisão do Lewis Hamilton que ele queria, na Fórmula 1, queria parar o carro para trocar o pneu, e aí um engenheiro da equipe, lógico, com conhecimentos de estatística, né, informou que a probabilidade dele ter um problema nas últimas voltas era de um determinado valor e ele reclamou, contrariado no carro, não quero, não quero, não quero, e no final teve que ir lá abraçar o engenheiro, agradecer pela vitória. O dado veio de um conhecedor de estatística, né? Então, eu queria mais ou menos ter uma ideia de que a gente pode fazer para mudar essa cultura e demonstrar para as pessoas, né, que esse serviço é importante e que ele traz resultados maravilhosos para a gente. Bom, é difícil dizer exatamente o que a gente pode fazer, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham na área de esporte, não necessariamente estatísticos, tá? Não necessariamente estatísticos, às vezes educadores físicos ou com outras especialidades que usam muita análise de dados, assim, são muito entusiastas da ciência aplicada ao esporte. Eles tentam de diversas maneiras divulgar o trabalho e esse tipo de aplicação, né? É algo que eu também tenho tentado fazer. É, Mas, assim como lá na época, quando eu estava na faculdade, eu sentia um pouco de dificuldade de saber, eu até ficava perguntando para os professores, como eu falei para vocês, sobre aplicações da estatística no esporte, que eu não conseguia encontrar muita coisa. Talvez hoje ainda exista essa dificuldade. Claro que isso, se as pessoas começarem a ver que existe um ganho, existe uma possibilidade de evolução com esse tipo de análise, esse tipo de estudo, a tendência é que isso fique mais disseminado e que mais pessoas tendam a, a estudar e ficar mais adepto a esse tipo de análise, tá? É, então, assim, o que a gente pode fazer quanto, né, como estatístico e como especialistas na área? É, acho que, acho que divulgar da melhor maneira possível, é, da maneira correta, né? Da maneira correta, quando eu digo divulgar os resultados que podem ser obtidos, os ganhos que a gente tem, comparar com o que a gente tem no exterior. Quando, não sei se, caso vocês encontrem alguma resistência, por exemplo, vamos supor, né, que alguns de vocês vão estagiar ou trabalhar
nessa área, clube de futebol, em time de vôlei ou algo do tipo. Se alguém torcer o nariz, vocês não arrefecerem e fazerem que nem o engenheiro lá do Hamilton, né? Fazerem que nem o engenheiro lá do Hamilton. Então, acho que o caminho é esse, né? Eu não sei se o Gustavo já passou por alguma coisa desse tipo, porque o Gustavo, não sei se o Gustavo já falou para vocês, ele já estagiou lá no Internacional de Porto Alegre. Então, eu não sei se o Gustavo já falou alguma coisa disso para vocês. No clube de futebol, certamente deve ter tido alguma. Ainda é segredo, ainda vou contar Ainda é depois. segredo? Ah, tá. Bom, então não é mais segredo. Mas pode ser que ele tenha. A pessoa vá, tá aqui, ó, bater tiro de meta em ligação direta não é eficiente porque a chance de sucesso é, sei lá, 1 a cada 20 chutes a bola fica. A bola continua com o nosso time. Aí o treinador fala, não, mas assim é o jeito que eu jogo. Assim é o jeito que eu jogo. Vou continuar jogando assim. E aí, realmente, né, mostrar resultado, tentar mostrar resultado, tentar até que essas coisas se assimilem, né? Então, isso aí, acho que o meio como a gente tem que fazer é mostrar resultado, né? Divulgar e mostrar o nosso resultado. Mais perguntas, pessoal? Falar, o Gustavo, é Wagner Hall. Tá um pouquinho baixinho, tá? Se puder falar um pouquinho mais alto. Wagner Hall, melhorou? Mais ou menos, continua, vamos ver. Então, Daniel, aproveitando aí o essa questão aí da estatística dentro foi uma coisa que me atraiu. O Wagner, além de estar baixo, está cortando. A gente não está te ouvindo direito. Eu estou achando que a comunicação realmente está ruim. Quer tentar escrever, de repente? Tá um pouquinho baixo, como o Daniel falou, e tá cortando mesmo, tá ruim de ouvir. Eu vou fazer o seguinte, prossegue aí o debate. Deixa eu... Prossegue aí o seminário. Eu vou tentar Boa noite. ficar no outro computador. Tá bom. Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Leonardo? Não? Alguém deu boa noite e depois não falou mais. Era só para dar uma boa noite mesmo. Tô achando que foi. Deixa eu ver aqui. Bom, sumiu, não sei o que aconteceu. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa, agora consegui aqui, troquei o fone. É Leonardo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Gustavo. A todos, né? Só uma curiosidade, Daniel. Tem algum trabalho estatístico aí de previsão, sei lá, de medalhas, então, de ouro aí? Medalha ouro não. Vamos botar medalhas aí na próxima Olimpíada em relação à natação aí. Previsão. Você tá falando no contexto da natação ou no contexto geral? Natação, vamos da natação. Da natação A gente sempre sabe que tem o geral, né? Judô, não sei o que, tal. Natação, que é teu... natação tem um trabalho que eu vi assim. Deixa eu até mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Esse trabalho aqui que foi feito por Daniel Takata, né? Eu até acabei pulando ali na palestra. A chance de cada nadador tem de ganhar medalha de ouro. Então aqui eu calculava a probabilidade de cada nadador, dos principais nadadores, ganharem medalhas de ouro na Olimpíada de Tóquio, né? Então, legal. Eu fiz esse estudo inspirado no que a gente tem no futebol, né? Porque no futebol, chegando nos finais de campeonato,
tem ali, qual que é a chance do time ser rebaixado? Qual que é a chance do time ser campeão? Eu falei, bom, acho que dá para fazer na natação. Qual que é a chance do nadador tal ser campeão na prova dele? Aí eu fiz, claro, a metodologia é bem diferente relacionada ao futebol, porque a dinâmica do esporte é totalmente diferente. Mas aí eu implementei métodos estatísticos. Isso aqui, claro, é que assim, isso aqui foi publicado em fevereiro de 2020, quando a gente não sabia que a Olimpíada seria adiada, né? Aí eu não refiz esse estudo esse ano, porque aí agora ficou tudo muito incerto, porque os nadadores quase não competiram no passado. Você não sabe você não sabe direito como Entendi. os nadadores treinaram, né? Então fica um pouco mais difícil de fazer esse tipo de previsão. Mas dá para fazer, sim, né? Tanto é que eu fiz e aí foi um resultado bastante interessante. Então era assim, eu quantificava a probabilidade. Então, o nadador tal na prova tal, sei lá, vamos supor, no Michael Phelps já está aposentado, né? Mas só citando, vou citar o britânico lá, o Adam Peary, a probabilidade dele ganhar a medalha de ouro no 100 metros peito era 98%, alguma coisa assim que eu cheguei no caso dele, assim, sabe? Aí o nadador seguinte tem 1%, aí o outro nadador tem 0,5% e assim por diante. Então existe esse estudo, que é justamente esse estudo que você mencionou, né, coincidentemente, na natação, que eu fiz há cerca de um ano aí. Legal. Pô, e o elogio veio do Alex, né? Pô, o Alex. Adam. Não, o elogio lá naquela nota, né? No UOL, né? Acho que foi no UOL que você colocou, né? Qual nota que você... Foi do Alex, né? O Alex que por muitos anos foi treinador da seleção americana de natação. Ele é brasileiro, mas ele foi por muitos anos treinador da seleção americana. Sim, você está falando o Alex Pucieldi? Sim, tá, não. Não foi ele que escreveu aquele... Acho que foi ele que escreveu. Isso ele mesmo. Você está falando no Ele te fez um elogio lá. Esse aqui, né? Esse aqui, né? Isso mesmo. Foi ele mesmo. Pô, o cara... Esse é um cara grande especialista na natação mesmo, né? E ele gosta muito de estatística, né? Ele gosta. Você conhece ele, dele. então? Claro, ele hoje é o maior narrador, né, da natação. Ele tá numa foto aqui que eu pus aqui. Ele é esse aqui, né? Ele é esse aqui, ó. Esse aqui no meio aqui dessa foto aqui, que tá todo mundo. Ele foi treinador, né, há muitos anos. Foi treinador, né? Uhum. Cara, grande cara esse cara aí. No futebol, cara, eu lembro de há 10 anos atrás, mais ou menos, eu encontrei um amigo meu e ele já estava engatinhando na área de analista de desempenho. São 10 anos atrás, mais ou menos. Eu conversando com ele estava falando que ele era novo no Brasil, não sei se. E ele estava no Curitiba. Então, hoje, assim, a gente estava até falando aí de futebol, hoje todos os times da Série A têm analista de desempenho, uma equipe, né? Tem, com certeza. Eu não sei como é a gestão disso, se talvez tem alguma influência ali na tomada de decisão, ou se é só uma coisa, papel secundário, eu não sei. Mas todos os clubes têm. Assim, realmente, tem que ter um departamento de análise de desempenho, realmente. Mas o quanto que se usa de estatística, análise de dados, por exemplo, para maximizar o desempenho, para contratar jogadores, aí isso diferencia muito o time para time. Tem, desde a formação do atleta ainda. Aí eu vou até fazer uma pergunta agora, acho que mais assim, vislumbrando uma coisa mais futura aí. Em relação a atletas, então, futebol, vamos lá, alto rendimento, né? Hoje eles têm preparadores físicos particulares, né? Além dos do clube, eles têm os particulares. Não só preparadores físicos, fisioterapeuta, nutricionista também. Será que no futuro próximo a gente pode ver isso, um analista de desempenho particular, assim, de um atleta de alto desempenho? Assim? Bom, difícil de dizer, até o que eu saiba, eu acho que não tem, né? Particular, assim. Bom, mas aí é difícil, né? Porque um esporte coletivo, tudo bem, né? Você tem um nutricionista próprio, você tem um fisioterapeuta próprio, mas para maximizar o desempenho. Equipe, né?
Mas se você, por exemplo, você tem um estatístico particular, imagina, Pois é, tô personal juntando aqui estatístico. uma coisa pro futuro, né? Não sei, porque hoje realmente não tem conhecimento. Em termos de time é difícil imaginar isso, né? Mas vai saber, né? As coisas evoluem de um jeito que, por caminhos que a gente não imagina. Então, o modo como o esporte fica cada vez mais específico, não sei, quem sabe, né? Quem sabe Quem sabe. haja necessidade disso, né? É difícil fazer essa projeção, né? Mas quem sabe. Valeu, obrigado. Nada. Para o Gustavo poder falar da experiência aí do Inter. Eu vou falar na hora certa. Mas a única coisa que eu posso dizer assim é que esse ano agora fez 20 anos que eu trabalhei com isso. Então, isso já tem há bastante tempo no Brasil, né? Há 20 anos, né? Então, eu sou aquele amigo 10 anos atrás. Pra você ver. Quem era o Não vou técnico falar lá? hoje não, tá? Vou deixar isso para o dia da minha palestra. Deixa eu perguntar. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, professor. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu queria tirar uma dúvida, mas primeiro até complementando o que foi dito antes sobre análise de desempenho. Nos clubes da Série A, se eu não me engano, são empresas separadas, são contratadas para analisar o desempenho. No caso, não é um departamento do clube. O clube contrata empresas para isso. Se eu não me engano, é isso. Até se puder tirar essa dúvida se é isso mesmo ou não. Mas a minha pergunta mesmo vai em relação ao site e aplicativo SofaScore, que é, acho que hoje, o aplicativo mais completo de estatísticas de futebol. E eu queria saber se falta alguma coisa para ele ficar mais completo, se ele poderia melhorar em algum aspecto, ou se ele de fato aborda estatisticamente tudo que é necessário ali no futebol. Eu queria saber se tem algo que ele possa melhorar ou de que forma ele pode melhorar para se tornar mais completo e se ele é de fato o maior de todos hoje, como aplicativo de estatística no futebol. Bom, então, Matheus, em relação aos departamentos de análise de desempenho, os times têm. O que eles contratam são os dados. Eles compram os dados. É isso que os times compram, né? Eles têm analistas, sim. Eles têm departamentos. Agora, os dados são elaborados por empresas especializadas. Tem algumas empresas, até uma vez eu até entrei em contato com uma delas e eles me ofereceram um período de teste para eu ver como é que os dados deles são organizados. E aí sim, né? Aí já engatando na sua próxima pergunta, se o SofaScore pode ter mais estatísticas, nossa, ele poderia ter muito mais, mas muito mais do que ele tem, né? Ele só não tem mais porque esses dados são comercializados. Os times compram esse tipo de dados, né? Então, quantos passes o jogador tal deu para o outro jogador tal? Né? Isso você não tem no SofaScore. Quanto tempo tal jogador ficou em tal região do campo? Isso você não tem no SofaScore. No SofaScore você tem estatísticas mais gerais, número de passes, designs, finalizações e essas coisas. Mas estatísticas mais específicas, né, você não tem. E justamente porque esse tipo de dado é comercializado. Então essas empresas têm bases de dados gigantescas, né, gigantescas. Análises espaciais, quando eu digo análise espacial, é análise do campo, né? Você tem um campo ali, e quanto que a dinâmica dos jogadores dentro do jogo, dos jogos, o padrão do jogador, o padrão como que a bola se movimenta pelos jogadores, isso você não tem no SofaScore. Eu não sei dizer se o SofaScore é o mais completo aplicativo, né? Até porque eu não... O SofaScore é o que eu tenho mais afinidade mesmo para acompanhar essas estatísticas mais gerais. Não sei dizer se ele é o mais completo, mas, como eu mencionei para vocês, existe um mundo de dados que não estão disponíveis lá, porque essas empresas vendem. Então, por exemplo, a CBF, se não me engano, ela tem a parceria... Parceria não, né? Parceria é modo de dizer, né? Ela compra os
dados da... Como é que chama a empresa? Opta, eu acho. Opta, que disponibiliza os dados, é um preço, sim, preço que, para uma pessoa física, absolutamente inacessível, né? Quer dizer, depende da pessoa física, né? Se for o Neymar, é acessível, mas na casa dos, sei lá, $100 mil, assim, sabe? Custa uma coisa dessa. Então esses dados, para vocês verem como esses dados são muito valiosos, né? Eles são, claro, na Europa eles são muito explorados, todos, até para você pegar dados dos times adversários, né? Então na Europa isso já é uma cultura muito bem enraizada, esse tipo deles, né, essa coisa deles comprarem os dados e fazer esse tipo de análise. Aqui no Brasil ainda está crescendo, né? Mas é isso que acontece. É isso que acontece. A gente tem um mundo de dados que a gente não tem acesso, né? Mas que os clubes utilizam. Perguntem mais, pessoal. Eu tenho várias perguntas aí, se vocês não perguntarem, mas eu quero que vocês perguntem. Ninguém quer perguntar nada? Nenhuma curiosidade? Bom, então, Acho que pessoal, vai. quem, Oi, diga. quem queria muito ter falado é o Wagner, né? Porque eu lembro dele ter falado na palestra da semana passada ou da anterior que ele estava no curso por causa de estatística esportiva. Pois é. Acho que ele estaria muito interessado em falar. Se ele conseguisse escrever, né? Conseguisse escrever ali, já... Tá melhor. E foi um balde de água fria, né? Saber que esses dados são pagos do futebol, porque pô, eu gosto muito de futebol. E eu ia perguntar especificamente sobre aquele mapa de calor, como é que é feito, onde se conseguia aquele tipo de informação, para fazer aquele tipo de análise de mapa de calor dos jogadores. Só que pelo jeito é comercializado também pelas empresas, né? Com certeza. Uhum. Realmente é. É informação valiosíssima dos clubes, isso aí. Só um comentário, Wagner, é que você tentou falar aí, mas está muito baixo, não tem como ouvir. Se você conseguisse escrever, eu sei que você está falando junto enquanto eu estou falando, mas não tem como ouvir, está muito baixo e cortando. Se você conseguisse escrever alguma coisa ali, não está dando, infelizmente. Não dá. Baixa. Tá bom? Tenta escrever aí. Pelo menos alguma pergunta. Eu vou tentar aqui. Não dá não, Wagner. A gente escuta por amostragem. Dá para escutar uma palavra e depois fica mudo. Tenta escrever. Enquanto isso, quando você escreve aí, só vou fazer uma pergunta para o Daniel. E um comentário que o pessoal não deve saber aqui, o Daniel comentou por cima, né? Ele já fez muitas aplicações interessantes. E uma das aplicações interessantes dele foi quando ele comparou recordes, né? Essa coisa de estudar valores extremos, né? Comparou recorde do Michael Phelps contra o Usain Bolt, né? Que, para mim, pelo menos nos 100 metros rasos, assim, foi uma coisa que marcou minha infância em 88, quando eu vi... Tá bom, eu achei que ia marcar sua infância o Usain Bolt. Eu falei, que infância é essa? Porque eu tenho 18 anos, né? Não, mas quando eu tinha 8 anos, na verdade, né? Já sei. Eu vi o Ben Johnson ganhar os 100 metros rasos. Eu estava vendo televisão na hora e passou, e como a Olimpíada era em Seul, né, os horários eram bem esquisitos, e aí cortou na televisão para passar os 100 metros rasos, e o Ben Johnson bateu o recorde de forma absurda, assim, né? Chegou muito na frente, uma prova assim que foi incrível, e foi o primeiro recorde que eu vi que marcou minha vida, assim, foi esse dos 100 metros rasos, que logo foi anulado porque ele foi pego no doping, né? E levou muito tempo até alguém conseguir bater esse recorde dele sem doping, né? Levou bastante tempo. E, quer dizer, hoje em dia nem sei se isso é bastante tempo, perto de outros recordes, mas para mim levou muito tempo para isso cair, né? E depois, quando apareceu o Usain Bolt, foi uma coisa que me chocou também da mesma forma, né? Enfim, o Daniel já fez uma análise para comparar quem era o cara mais extremo, né? Assim, pelo menos pegando um dos seus recordes, porque eles tinham vários,
né? O do Phelps e do Bolt. E aí, assim, se você quiser falar sobre isso, Daniel, dizer quem ganha, aí você que sabe, tá? Eu sei que dá spoiler ou não, mas eu queria te perguntar qual foi a aplicação mais, assim, surpreendente ou a mais legal que você fez para o esporte, né? Essa é um exemplo, essa do Adam Page que você comentou, mas qual foi a que você achou a mais legal? Não digo pela repercussão, mas foi a que você mais gostou de fazer. Bom, essa do Michael Phelps contra o Usain Bolt, ela foi muito interessante mesmo. É que assim, né? Realmente, os recordes principalmente o dos 100 metros rasos, que ainda está em vigor, do Bolt, realmente foi um negócio incrível, assim. Ele causa muito impacto porque é a prova nobre do atletismo, é a prova mais assistida, é a prova que é mais assistida nos Jogos Olímpicos, então ele causa muito. Mas quando o Phelps bateu o recorde que eu uso para comparar contra o Usain Bolt, eu lembro que esse recorde foi de 2003. Eu lembro que eu caí da cadeira, assim, quando eu vi aquele tempo do Phelps, assim, eu tinha perfeita noção do que estava acontecendo ali, sabe? Isso foi em 2003, o Phelps ele não tinha nenhuma medalha olímpica ainda, em 2003. Hoje ele tem quase 30, né? Mas eu tinha perfeita noção do que estava acontecendo ali, sabe? Mas é que eu sempre acompanhei natação, então eu tinha, assim, a noção do que as coisas significavam. Mas, realmente, se você pegar uma prova do Phelps, 200 metros nado medley, é difícil você quantificar ali, principalmente por, né, ser uma prova ainda um pouco mais de longa distância, 200 metros, uma prova que dura quase 2 minutos. Então, quer dizer, na verdade foi com esse objetivo que eu fui comparar os dois recordes. Para quem quiser saber o resultado, acessem lá o artigo, tá? Não, eu vou falar. No final das contas, o recorde do Phelps ficou um pouquinho mais extremo que o recorde do Bolt, né? Mas eles ficaram quase iguais, assim, sabe? Quase iguais a relevância dele. Agora, quanto à aplicação que eu achei mais legal, eu gostei muito do resultado, daquele resultado que eu mostrei na apresentação, que eu usei o Campeonato Brasileiro de 2019 e para verificar qual que é a probabilidade de um time ter uma campanha igual ou melhor que a do Flamengo naquele ano, né? Foi uma aplicação que eu achei muito interessante, assim, porque eu achei que ela foi um pouco diferente, sabe, do que a gente usualmente tem no futebol. A gente sabia, né, que era uma campanha extraordinária, mas o quanto é extraordinário isso? Sei lá, né? Eu não lembro exatamente quantos pontos o Flamengo fez. Os flamenguistas devem saber de cor, né? Mas qual que é a probabilidade de um time ter uma campanha igual àquela, né? Então, aquilo que eu falei, 1 a cada 69 anos, na verdade é um número, né? Quando eu cheguei era um número. A probabilidade de um time ter uma campanha igual ou melhor que a do Flamengo é 1 sobre 69. Basicamente é isso. Né? 1 sobre 69. Então, né, dá, sei lá, um número muito pequeno, mas aí a gente transforma, né, para fazer 1 a cada 69 anos. Então foi uma aplicação bem interessante, assim, que na época teve até uma certa repercussão, afinal de contas saiu no site da Veja, então eu gostei bastante, assim. Flamenguistas gostaram mais ainda, eu acredito. Os torcedores do Internacional, de São Paulo, não gostaram muito, né, dessa época aí, desses últimos 2 anos, ou principalmente o ano passado, né, quase, que foi esse ano, né, no finalzinho, né, quase morri do coração, mas enfim, faz parte do processo. Pois é. Deixa eu ver, acho que o Wagner conseguiu escrever. Vê se você acompanha ali, Daniel. Tentei colocar para o Daniel minha experiência na área e o porquê estou no curso de estatística. Exatamente, a estatística como ferramenta de avaliação de jogadores de equipe. Tenho mais de 30 anos de prática no basquetebol e acompanho o avanço dessa utilização desde 2000, quando o Dean Oliver avançou nos processos estocásticos da NBA. Sempre fui interessado nas questões de formação e desenvolvimento de talentos. Em 2003, criei uma fórmula própria para cálculo de desempenho de jogadores e para prescrição de treinamento. Caramba, então realmente você já desenvolveu ferramentas relacionadas a isso, né? Cálculo de desempenho de jogadores e prescrição de treinamento.
E, Daniel, acho importante também falar para ele, né, que você, bem ou mal, também tem uns indicadores de desempenho, né, lá da NBA, Ah, que é. você estava É, fazendo. são indicadores, assim, eles são bem básicos, assim, né? Básicos eu digo assim porque eu não pego tantas estatísticas ali para é um indicador que eu propus para classificar o desempenho dos jogadores. Basicamente é para encontrar o MVP, o jogador mais valioso da temporada, baseado em estatística só. Curioso que eu fiz isso ano passado. Isso foi, eu usei uma técnica chamada análise de componentes principais, e aí eu usava as estatísticas mais populares, né, que é o número de pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e tocos, para verificar os jogadores mais eficientes. E o curioso é que ano passado bateu exatamente a ordem dos jogadores indicados aos jogadores mais valiosos. Ano passado quem foi eleito foi, na temporada passada, né, foi o Antetokounmpo, né, Giannis Antetokounmpo, mas também na hora que eu também fiz isso esse ano, só que eu acabei não colocando no ar, porque aí eu fazia esse ranking com esses indicadores, com esse indicador, para também montar os times para o All-Star Game. Então pegava lá os jogadores de cada posição, via os melhores de cada posição e montava o time do leste e o time do oeste. E curiosamente esse ano bateu exatamente os jogadores, assim. Então a percepção, porque os jogadores são eleitos por voto, né? E o MVP também é eleito por voto. Então a percepção que as pessoas têm em relação aos melhores jogadores é a mesma é a mesma que o resultado que a gente tem pelos indicadores, tá? Bateu curiosamente. Eu até na época eu coloquei no Instagram, eu falei assim, poxa, não precisa, porque eles são eleitos, sei lá, o MVP é eleito, sei lá, eles pegam vários jornalistas para fazer isso. Eu falei, cara, não precisa pegar esses jornalistas não, cara. Pega a análise de componentes principais e é só, não precisa de uma pessoa para fazer isso, que é um estatístico. Não precisa de 100 jornalistas. E o resultado é o mesmo. Achei curioso, né? Bateu curiosamente, né? Porque a estatística tem sentido, né? Exato, exatamente. Quem está fazendo, por exemplo, maior número de pontos é o cara que vai se sobressair aos olhos da, dos analistas, dos jornalistas, né? Sim. Então realmente a gente vê como interessante, quanto isso é interessante. O Wagner comentou alguma coisa também da questão cultural ali, que acha que vai mudar quando tiver uma mudança, uma troca de gerações, aí pode ser que mude a cultura, né? Daquele assunto que a gente É, estava falando antes. é. E aí daqui a uns 30 anos, a gente que vai estar velho, e aí o pessoal fica usando esses negócios aí, esses velhos aí ficam usando esses negócios de estatística, e aí já vai ter uns métodos muito mais avançados lá, né? O pessoal vai estar usando, né? E a gente lá usando redes neurais, sei lá. Pô, redes neurais é negócio do século passado, pelo amor de Deus. Não duvido. Alguém ligou o microfone e eu cortei sem querer? Eu liguei, mas eu não quero interromper. Tem alguma pergunta no chat na frente? Não, pode perguntar você. Quem tá falando é Morgana. Bom, como torcedor e fã do esporte, você acha que de alguma forma todas essas projeções estragam um pouco o prazer de acompanhar o evento no momento? Porque eu já vi, assim, eu pessoalmente não acompanho muito, mas alguns amigos já relataram que às vezes até desanima, porque tem tantas projeções antes e você faz tantas previsões que o prazer do esporte e de acompanhar esse tipo de coisa acaba se resumindo ao momento da exceção. Você concorda com isso? O que você acha a respeito disso? É, eu não concordo, de maneira nenhuma. É, por exemplo, naquela análise que eu fiz, calcular as probabilidades dos nadadores serem campeões olímpicos, na época eu fiz uma live para um canal lá do Facebook, de ciência na natação, é um canal lá dos Estados Unidos, né? Aí, um perfil lá dos Estados Unidos. Aí eu tentava deixar claro, assim, e, por exemplo, uma vez uma das perguntas do apresentador fez a seguinte pergunta, falou assim, é, como que... Ele mencionou alguma coisa em termos de eu errar ou acertar as previsões, as projeções, né?
Ele usou esses termos, assim, quando você acerta uma projeção dessa prova, quando você erra a projeção, aí eu falei, não existe certo ou errado. Porque quando eu falo que o nadador tem 70% de chance dele ganhar a medalha de ouro, não quer dizer que ele vai ganhar, tem 30% de chance dele perder. Então, o fato dele perder a medalha de ouro não quer dizer que eu errei, né? Não quer dizer que eu errei. Quer dizer que aconteceu um evento com uma probabilidade menor. Então, assim, na maioria das vezes, obviamente, na maioria das vezes, vai acontecer aqueles eventos com probabilidade maior. Na verdade, por definição, isso que vai acontecer quando a gente fala de probabilidade. Então, se você tiver lá 10 provas em que um nadador tem 70% de chance de ganhar, em 7 delas, em média, o nadador vai ganhar. Mas em 3 delas, o nadador com 70% de chance de vitória vai perder. E o negócio é que a gente não sabe em qual prova vai acontecer isso. A gente não sabe em qual prova ele vai perder, qual prova o nadador com mais chance de vitória vai perder. Então, acho que é isso que deixa a coisa imprevisível, né? E essa é uma das magias do esporte. Alguém mencionou aí o Manchester City, né? E era o favorito para ganhar a Champions League esse fim de semana, só que perdeu. Então, pelas análises, pelas projeções, o Manchester City tinha, sei lá, vamos dizer assim, 70% de chance de vencer, mas perdeu. Isso quer dizer que essa probabilidade estava incorreta? Não, provavelmente não. Provavelmente talvez ele tivesse mesmo 70% de chance de vencer o campeonato. Mas em 10 vezes que a partida ocorresse, talvez ele ganhasse 7. Mas dessas 7, acabou acontecendo uma daquelas 3 que ele perderia. A questão é que a gente não sabe, né? A gente não sabe se... as projeções, as previsões são feitas até como auxílio no desempenho dos times, né? Então, por exemplo, esse mesmo tipo de técnica é feito para, por exemplo, um treinador quantificar a chance de uma jogada dar certo em determinado jogo. Basquete, no futebol, no vôlei, alguma coisa assim. Essa jogada aqui tem 70% de chance de dar certo. Se você executar ela no momento tenso do jogo, decisivo, tem 70% de chance dessa jogada dar certo. Pode ser que ela dê errado, né? Pode ser que ela dê errado. Mas isso faz parte da imprevisibilidade. Se você achar que esse 70% não existe, que esse 70% é besteira e não adianta fazer projeção, aí sim que você vai, aí sim é que você vai estar trabalhando só com a intuição e a sua chance de fracasso é muito maior. Mas esse mesmo tipo de técnica é usado para o desenvolvimento dos times, das jogadas e dos jogadores. Então, respondendo a sua pergunta, não, eu não concordo justamente por isso, né? Porque a gente não sabe, a gente sabe que a gente tem essa base para fazer as nossas projeções, as nossas análises, só que a gente não consegue nunca ter 100% de taxa de acerto, nunca. Longe disso, na verdade, né? A gente não consegue cravar quem vai ganhar, quem vai ser o campeão, e por isso que a gente continua acompanhando o esporte, por isso que o esporte encanta tanto e vai continuar, não tem dúvida disso. Essas projeções, pelo contrário, elas só venham a acrescentar no desenvolvimento do esporte. Obrigada. Nada. Tem mais uns comentários ali do Wagner. Tem 2 que ele escreveu. Se quiser dar uma olhadinha. É importante a coleta de dados mesmo para a modelagem posterior. Você não acha que devemos desenvolver esses dados e montar um banco para iniciar? E todos verem a importância da estatística no basquetebol? Bom, eu não sei exatamente que tipo de coleta de dados você está mencionando, né? Porque o basquete ele é muito baseado em estatística mesmo, né? As análises, se você pegar a NBA, eles têm bases de dados imensas, né? Mesmo disponíveis na internet. Cada tipo de jogada está tabelada, percentual de tipo de acerto, dependendo do lugar da quadra que ele arremessa, arremesso contestado ou não, lance livre, roubo de bola, ofensivo, estatísticas ofensivas e defensivas, tem bancos de dados enormes, né? De basquete, né? Não sei se você está falando no contexto do Brasil, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Você sabe dizer se no Brasil o processo estatístico em que ponto estamos? É só análise de dados pelo scout?
ou se usam esses dados para escalar ou substituir jogadores, ou mesmo contratar como feito na NBA. Vejo esse processo muito atrasado no Brasil, porque hoje na NBA já estão calculando a chance de acertar uma cesta ou lance livre. Não é. Na NBA eles calculam essas chances há já algum tempo, né? Realmente eu vou ficar devendo essa resposta, porque eu não sei exatamente como é que é o cenário do basquete aqui no Brasil, né? Eu não sei exatamente como é que é feita essa coleta de dados, essa análise. Não sei, eu imagino que exista certo? Como na NBA o negócio é tão destacado assim, essa análise é tão destacada, imagino que aqui no Brasil eles devam se espelhar de alguma maneira. Até porque você tem gente de fora jogando aqui no Brasil também, jogadores estrangeiros. Então, mas eu realmente não sei. Eu realmente não sei exatamente te responder. Ele fala aqui, digo calcular a probabilidade de um jogador qualquer de acertar a próxima cesta, né? Sim, dado que o jogador acertou uma cesta, acertar a próxima, né? Alguma coisa assim. Tem trabalhos disso, eu já vi alguns trabalhos sobre isso. Tem a conceito lá de mão quente no basquete, hot hand, que chama em inglês, que é o fato do jogador, quer dizer, conceitualmente é o fato do jogador acertar uma cesta e aumentar a chance dele acertar a próxima cesta, pelo fato dele adquirir confiança, coisas desse tipo. Existem estudos que mostram que esse negócio não existe, né? Que se o jogador acerta uma cesta, a próxima cesta, a chance dele acertar é igual, é a mesma que em outro momento do jogo. Claro, às vezes ele vai ter uma sequência de erros, às vezes ele vai ter sequência de acerto, mas isso é igual você jogar uma moeda. Você vai jogar uma moeda, você pode sair 10 caras. Se você jogar 50 vezes a moeda, 100 vezes a moeda, 200 vezes a moeda, pode você sair 10 caras, 10 coroas, né? Isso vem do processo estocástico, né, do processo aleatório. Mas, então, realmente tem estudos relacionados a isso. Mas em relação à análise estatística de dados do basquete do Brasil, isso fica te devendo. Mais perguntas, pessoal? Pode ser pelo chat ou falando. Ninguém? Já esgotaram? Bom, enquanto não aparece, então eu só vou adiantar aqui, lembrando, né? Daniel, professor da ENSE. Então ele tem. Tem pergunta ali, apareceu uma pergunta aí. Você vai para o Japão? Um dia pretendo, eu gosto muito de ir lá. Inclusive, acho que foi você mesmo, né, que perguntou se eu tenho alguma relação com o Japão. Eu sou descendente de japonês, sim, meus avós eram japoneses. Só que eu sou meio misturado, né? Então, japonês meio falsificado aí, né? Você vai, eu imagino que ele esteja perguntando se eu vou para a Olimpíada. Se eu vou para a Olimpíada. Não vou para a Olimpíada, não. Não vou para a Olimpíada, não. Até gostaria, né? Mas nesses tempos de pandemia, eu avalio, né? A minha opinião é que um evento como a Olimpíada só tem que estar lá, que é essencial para o evento acontecer. Atletas e quem for essencial para o evento acontecer, né? Então, não vou estar, não. Se fosse ano passado, provavelmente eu estaria. Se fosse normal, né? Inclusive, eu estava com credencial, já tinha agendado minhas férias, igual as outras vezes, né? Ia cair bem no fim de julho, ia ser bem na época que ia poder tirar férias da ENSE, mas aí o mundo mudou e aí não vai rolar. Vou só continuar o que eu estava dizendo, né? Lembrar que o Daniel é professor. Oi, professor. Pode continuar então, vai lá. Oi. Não, boa noite. Então, eu tenho uma pergunta. Na realidade, são duas. Uma que eu fiquei interessado para saber, tipo, segundo a análise de dados do Daniel, eu queria saber, tipo, qual que ele acha que vai ser o MVP dessa temporada da NBA. E também eu queria saber, tipo, a opinião dele, tipo, com o crescimento desses sites de apostas aqui no Brasil. Tipo, a quantidade imensa hoje em dia que a gente tem e, tipo, a opinião dele sobre isso. Bom, respondendo a sua primeira pergunta, primeiro eu vou te fazer uma pergunta.
se você acompanha a NBA, quem que você acha que vai ser, para ver se bate com a análise estatística? Porque eu rodei o indicador lá e saiu lá o jogador que tem as estatísticas mais eficientes. Quem você acha que é? Quem você acha que é o melhor jogador Cara, dessa temporada? pô, honestamente, eu acho que vai ser o Jokic, mas eu não sei. Tá concorrendo o Jokic, o Embiid e o Curry. Curry, né? O Jokic ficou em primeiro na minha análise das estatísticas. É. Não, eu imaginei, tipo, é o que mais, pelo menos eu tenho visto falado que seria o MVP. Mas eu queria É. saber a sua opinião. Não, não é minha opinião, é o que os números mostraram, né? Eu pus Sim, lá, sim, sim. eu pus lá. Mas então, que é interessante, né? Você teve a visão que vai ser o Nikola Jokic antes mesmo de eu falar nada, e em geral, realmente, esse tipo de análise reflete a visão que as pessoas têm, né? Sim. Em relação à sua segunda pergunta, em relação aos sites de apostas, a gente sabe que lá na Europa, esse é um mercado muito lucrativo, principalmente, sei lá, na Inglaterra, em alguns países, casas de apostas, muita gente aposta. Assim, difícil saber como é que vai ser o cenário para os próximos anos aqui no Brasil, porque isso não é regulamentado aqui no Brasil, né? Não é nem proibido, nem permitido. Então, quer dizer, lugares físicos de aposta você não pode ter, mas não tem nenhuma restrição quanto você apostar num site que está hospedado no exterior. Então, aqui no Brasil não tem nenhum problema você acessar um site lá da Inglaterra ou de qualquer outro lugar e fazer apostas. Então, assim, claro, muita gente, à medida que o tempo passa, mais gente vai explorando isso e, e aí é difícil dizer, né? Porque a gente não sabe, existe já, sei lá, pelo que eu não sou muito por dentro das notícias desse assunto, mas me parece que já existe sei lá, tem gente que quer regulamentar isso, mas isso fica parado, não vai para frente, criar uma legislação para isso, para legalizar as apostas no Uhum. Brasil, mas é difícil saber, né? Porque aí depende muito dos governantes e essas coisas assim, são muito, como fala, muito na névoa, uma névoa, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Sim. A gente vê muita propaganda, né, de site de aposta. Por isso mesmo até que eu perguntei, tipo, porque, cara, tipo, a quantidade de propaganda que tem de cada vez mais sites de aposta é absurdo, tá ligado? Pois É é. muito E o grande. curioso é que eles não citam o nome, muitas vezes nem citam que é site de aposta, sabe? Fala, Sim, sei lá, sim. Sport Betting, não sei o que lá, e não fala que é aposta, né? Não. E quem não saca muito bem fala, o que é isso, né? Não fala justamente Uhum. para não ter problemas legais, assim, né? Sim. Mas só para complementar, assim, não sei se tem muito a ver com o assunto, mas esse mercado de apostas é mercado de probabilidades, né? É mercado de probabilidades. Então, como que se calcula o preço quer dizer, o quanto que quando você aposta num time, se o time ganha, você recebe um dinheiro. Então, mas como que se calcula essas cotações de cada time? É tudo baseado em probabilidade, né? Quanto Sim. menos chance um time tem de ganhar, mais alto valor que ele vai te dar de retorno e probabilidade mesmo. São modelos estatísticos e matemáticos que estão lá rodando, baseado em dados passados, em campanhas de times, para calcular as chances de cada time. Não é fácil você ser lucrativo no mercado de apostas, justamente porque basicamente você tem que calcular uma probabilidade melhor do que a casa de apostas. Basicamente é isso. E aí não é muito fácil. Muita gente perde muito dinheiro com isso. Por isso que as casas de apostas ganham tanto dinheiro, né? Muita gente acha, Uhum. não, nossa, eu manjo muito de esporte, vou lá apostar, mas não é bem por aí não, né? Então, não é só adivinhar quem vai ganhar, quem vai perder. Tem que trabalhar com as probabilidades, as cotações, né? Então tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com probabilidade e estatística esse mercado de apostas. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais uma pergunta pela hora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém vai perguntar?
Então, vamos encerrar por aqui. Quero agradecer, então, novamente o Daniel pela participação. Espero que ele tenha motivado vocês. E tem muitas outras coisas aí que ele poderia falar por mais tempo aqui. E acho que se vocês quiserem, vocês vão ter a oportunidade de ver ele aqui na ENSE, né? Assim que essa pandemia acabar, aí vocês vão poder ver mais, né? Ver de forma presencial lá na ENSE. Mas vocês podem acompanhar o trabalho dele também nas redes sociais, né? No trabalho do esportístico. Ele acabou não fazendo propaganda aqui, mas eu não sei nem como é que tá agora, né? Qual a tua principal plataforma que você está usando aí para divulgar o teu trabalho? Mas dá para encontrar ele. Se você colocar esportístico no Google e Daniel Takada, você vai ver um monte de coisa sobre ele. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver mais do trabalho dele. Tá? E esse que ele focou aqui hoje, ele falou um pouco da parte do esporte, mas ele também é um excelente professor de estatística, tá? Nas horas vagas, ele é isso também, tá bom? Mas é isso, então. Agradeço, Daniel, obrigado. E dou boa Eu que noite para todo agradeço. mundo. E terça-feira que vem a gente continua. E qualquer coisa, mandem um e-mail para o Daniel aí perguntando, ou para mim, que eu posso fazer também a intermediação aí, qualquer coisa. Uma pergunta que apareça depois no curso. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Um bom Então fim de tá. semana para vocês. E valeu, Daniel. Boa noite, gente. Boa noite.